Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Também acolho em casa quem está nos acompanhando pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio, sintam-se acolhidos também na Casa de Deus. Estamos na nossa jornada bíblica diocesana, hoje, nesta noite, nosso segundo encontro. Nosso convidado já teve passagem por aqui pela nossa paróquia. Nós vamos, dentro desse mês de setembro, celebrando os 50 anos do mês de setembro como sendo o mês da Bíblia. E o nosso objeto de estudo, o livro sagrado, e a CNBB nos propôs estudarmos e podermos entender um pouco melhor a mensagem de Deus através da carta de São Paulo aos Gálatas. Todas as quartas e sextas-feiras, nós vamos nos reunir aqui neste mês de setembro, no horário das 19 até as 20 horas e 15 minutos, para fazer justamente esse estudo. A pastoral que nos auxilia neste segundo encontro, nessa segunda noite de encontro, é a pastoral da catequese. E o nosso tema de hoje é a missão de Paulo aos pagãos. Quem estiver com a Bíblia na mão, quem em casa principalmente, quem tiver ela já à mão, pode procurar em Gálatas 1, 11, 2, 10. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para que a gente possa entender melhor esta mensagem de Deus dentro dessa nossa jornada bíblica diocesana, é preciso estar com os ouvidos atentos, coração aberto. Então, eu convido a todos para, em pé, cantando, nós acolhermos o nosso objeto de estudo, a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Acolhemos com carinho as nossas crianças. Hoje a pastoral da catequese é quem nos auxilia nesse nosso segundo encontro, da nossa jornada bíblica diocesana. Hoje vamos falar sobre a missão de Paulo aos pagãos. E aqui está um exemplo do trabalho, nosso trabalho, o trabalho de nós, cristãos, católicos, é justamente esse. É fortalecer cada vez mais na fé as nossas crianças para que a gente possa sonhar realmente com um mundo bem melhor, pelo menos este mundo terreno, porque a gente sabe que a proposta de Deus para nós, esta sim, é uma proposta muito boa. O plano dele é um plano maravilhoso para todos nós, disso precisamos confiar. Jornada Bíblica Diocesana, a Paróquia Santo Antônio mais uma vez então acolhe a todos, e eu vou convidar a Isabelle, onde é que está a Isabelle Melo, catequizanda, ela fez uma poesia sobre a Bíblia. Eu convido a todos, então, agora para nós escutarmos este poema. Se alguém me perguntar qual o melhor livro deste mundo, eu responderei num segundo, que é sem dúvida nenhuma a Bíblia. É nesse grande livro que a criatura encontra a paz do mundo. E pela fé no amor de Deus profundo, vence o pecado e alcança a vida eterna. Bendito livro, a Bíblia, todo dia tem ao meu lado, cheio de alegria,
porque livro melhor não há. Sua mensagem me conforta e me transporta para o amor do Senhor. E realmente, né, a Bíblia nos conforta quando estamos temerosos de algo, é a ela que nós recorremos. Eu vou convidar então as crianças para nos conduzirem nessa oração, para nos prepararmos melhor para ouvir depois o Padre Valdecir, nosso convidado da noite de hoje. Deixo a oração então para vocês nos conduzirem. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai ao vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito obrigado, viu, crianças? Muito obrigado. Podemos sentar. Querida comunidade, nosso segundo encontro hoje, dia 13 de setembro, vai falar sobre a missão de Paulo aos pagãos. Eu quero aqui, então, rapidamente, de uma forma breve, apresentar o palestrante, nosso convidado de hoje. Todos já conhecem, logicamente. Padre Valdecir Luiz Felipe. Ele é natural do Paraná, é de Coronel Vivida, tem 18 anos, 8 meses de ordenação de sacerdócio. É da congregação dos Palotinos. Padre Valdecir foi nosso pároco, teve 2 anos como vigário, né, Padre Valdecir? 4 anos como pároco. Ele tem 7 anos iniciais desses 18, né? Ele fez sacerdócio em Rondônia. E 2 anos também esteve em Roma, fazendo mestrado em espiritualidade, com especialização em formação. É esse o título, né, Padre Valdecir? E hoje, atualmente, é pároco da Igreja Nossa Senhora da Glória, em Camobim, Santa Maria. Então, já com o Espírito Santo sobre nós, com os ouvidos atentos e o coração aberto, a palavra é sua, Padre Valdecir. Seja bem-vindo. Muito bem, queridos irmãos, eu fico feliz de estar aqui de novo, por isso agradeço ao meu irmão Padre Gilberto, né, que me fez o convite de estar aqui com vocês nessa noite. E é importante que a gente não olhe essa situação como o momento que a gente reza estudando e estuda rezando, porque a palavra de Deus, ela tem essa dinâmica da gente, e devemos fazer isso, confrontá-la com a nossa vida. Então, quem está nos acompanhando, né, quem está aqui presencialmente, quem está nos acompanhando de qualquer lugar, reze estudando conosco e estude rezando com o livro dos Gálatas. Então, quem quiser acompanhar o texto bíblico, eu não vou fazer tanta referência, quer dizer, vou fazendo a referência aqui, mas a gente não vai propriamente pegar a Bíblia, vamos refletir o que ela quer dizer. Então, o texto que nos é sugerido, né, para reflexão nessa noite é Gálatas 1, partindo do 11, depois vai até o 2:10. É o contexto que nos coloca o quê? A missão de São Paulo. São Paulo aos pagãos, ou seja, a vida de São Paulo, um pouco da sua vida, da sua trajetória e do seu grande desafio em ser reconhecido como um apóstolo, como um seguidor de Jesus Cristo, porque todos nós conhecemos a vida de São Paulo, foi bastante conturbada. Mas então, segundo essa dinâmica, nós vamos estudar nesta noite. Então, São Paulo, ele é originário do judaísmo helenista. O helenismo
ele foi um período, vamos dizer assim, cultural, onde veio herdado que veio da cultura grega, né, que se difundiu no mundo mediterrâneo, fundindo-se com a cultura local. Então era um movimento que chegava vindo da cultura grega e se fundia. E alguns elementos dessa cultura era o racionalismo e a autonomia democrática. Então foi um período onde se criou grandes centros culturais que acomodavam saberes científicos, filosóficos, religiosos e literários. Então foi uma riqueza, um período muito rico de cultura. Então Paulo era natural de Tarso, ali ele recebeu toda a sua cultura, né, e erudição, e ele também foi instruído por Gamaliel. Então não era um Zé Ninguém, era uma pessoa culta, uma pessoa estudada, uma pessoa com grandes condições e capacidades. Sentido da sua renúncia, porque outrora ele era perseguidor dos cristãos. Então é importante que a gente olhe também para esse processo de conversão dele, como se dá. Porque às vezes a gente também fica buscando a nossa conversão e a coisa não rende. Então, como que aconteceu nele? A renúncia à autocompreensão que teve até então, isso é, ele renunciou àquilo que até então fora a norma e sentido da sua vida. O sacrifício que até então fora o seu orgulho. Então ele renunciou, porque ele se orgulhava de ser perseguidor dos cristãos. Então, para a sua conversão, ele teve que renunciar a tudo isso, aquilo que lhe dava status, né? Ele era, por ser perseguidor, o grande comando o tinha em alta escala. Então, para a sua conversão, ele teve que renunciar a tudo isso. Então, a sua conversão não foi resultado de um colapso moral, a salvação do desespero pelo qual o teria levado ao dilema entre o querer e o realizar. Sua conversão, portanto, não tinha o caráter de uma conversão com base no arrependimento, mas sim representa a sujeição obediente sob o juízo de Deus manifesto na cruz de Cristo. Sob todo realizar e gloriar-se humanos. É assim que ele se reflete em sua teologia. Então São Paulo não teve aqueles arroubos de peso de consciência, ai quantos eu matei, não. Ele foi um passo além, quando ele viu, quando ele percebeu e começou a compreender a doação de Jesus na cruz, é que ele tomou a firme decisão. Então não foi um drama moral tão grande, mas sim foi um reconhecimento que também pode ser exemplo para a nossa vida, para a nossa caminhada. Olharmos para, aqui nós temos essa cruz tão linda, né? Olharmos para essa entrega e não precisar também entrar no drama de arrependimento da nossa vida, mas a partir daquele momento em que entramos em comunhão com essa situação, a gente orienta, a gente muda o rumo da nossa vida e da nossa história. Então a conversão o levou para a comunidade helenista e ali ele realizou o seu trabalho missionário, acompanhado de outro missionário helenista, ou seja, Barnabé, que o levou como colaborador para Antioquia. Ele não procurou contato com os demais discípulos, nem com a comunidade primitiva de Jerusalém, a fim de se instruir sobre a pessoa e a atividade de Jesus. Antes, em Gálatas 1:2, em termos incisivos, ele manifesta a sua independência em relação aos demais apóstolos, em relação à comunidade
de Jerusalém. Não que ele fosse desvinculado, mas ele não procurou, vou querer saber mais de Jesus com os fofoqueiros de plantão. Não, ele ficou e iniciou a sua vida a partir da sua experiência pessoal. Isso é muito bonito, porque nós, na nossa vida, eu vou fazendo esse confronto com a vida da gente, às vezes a gente fica sondando muito o que os outros falam. É aquilo que Jesus questionou os discípulos: quem que os outros falam que eu sou? Aí todo mundo tem a sua opinião. E depois vem o questionamento: e para você, quem eu sou? São Paulo fez exatamente essa experiência. Para ele, quem foi Jesus? Qual a experiência que ele fez com Jesus? E a partir dessa experiência, ele começou a sua missão, ou norteou a sua missão. A única coisa sobre a história de Jesus que o interessava é que ele nascera e vivera como judeu, sob a lei, e que fora crucificado. Isso é o que interessava para ele. Nasceu judeu, viveu como judeu e foi crucificado. Esse era o foco de São Paulo. Então, quando aponta para Cristo como modelo, ele não pensa, ele não se preocupa com o Jesus histórico, e sim com o Jesus pré-existente, existindo em condição divina, existindo em condição humana, ele não usou da sua condição divina em proveito próprio. Mais ou menos nesse contexto que a gente encontra, né, em Filipenses 2, 5 seguintes, encontra em 2 Coríntios 8, 9, também em Romanos 15, 3. A gente encontra um pouco disso que para São Paulo era importante. O Jesus pré-existente. Era esse Jesus que se revelou a São Paulo. E é a partir desse Jesus que ele orienta a sua vida e a sua caminhada. Muito bem, então Paulo defende sua autoridade e missão. Então ele precisa enfatizar a sua própria vocação. Então, primeiramente ele vem assim: a minha vocação não vem de homem nenhum, nem da vontade de homem nenhum, e nem depende de nenhum homem. Essa é a minha vocação, ele diz. O evangelho que anunciava não o tinha recebido de nenhum apóstolo. Esse argumento não era aceito pela maioria dos judeus, porque eles não aceitavam isso. Como que alguém fala de Jesus com autoridade sem ter sido instruído por nós? Então, como havia muita oposição, ele com frequência recordava o seu passado no judaísmo. E isso nós vamos encontrar em Gálatas 1, 11 a 21. O esforço de Paulo era fazer os opositores entenderem que ele pregava o mesmo Jesus que todo mundo pregava, e o mesmo evangelho. Ele não tinha um outro Jesus, nem um outro evangelho. A única diferença é que, como cada um recebeu esta missão, os outros a receberam de forma humana, porque Jesus falou. Os outros discípulos conviveram com Jesus, caminharam com ele, visitaram a casa dele, o receberam em sua casa. São Paulo recebeu por revelação. Revelação divina, o Espírito Santo atuando nesta caminhada. Então a revelação e a missão aos gentios, uma prova de autenticidade, é a confissão que ele faz dos tempos em que colocava todas as suas energias na defesa do judaísmo. E depois que ele teve o seu encontro com o Jesus ressuscitado, ele mesmo diz: tudo aquilo que eu defendia no judaísmo, agora se tornou esterco. Veja só
a profundidade. Ele era aquela pessoa que tinha um status, um conhecimento, e de repente tudo isso vira esterco. Nós sabemos muito bem o que é esterco, né? E para ele, tudo aquilo era esterco que havia se tornado. Então, para afirmar essa legitimidade da missão, através de revelação e de modo direto de Jesus Cristo, era Jesus quem o havia revelado esta missão. Então, e ele usa outras comparações, né? Quando a graça o alcançou, ele diz: a graça me alcançou como a um abortivo. Então ele recebe essa revelação pela graça e não pela relação humana com os demais apóstolos instituídos. E era eles que representavam a igreja nascente. E ele queria entrar em comunhão com essa igreja, então, mas ele sofria esse tipo de oposição. O conflito da legitimação também existiu na vida de Jesus. Recordemos quando Jesus está lá na sinagoga e lhe dão para ler um texto. E qual é o texto que Jesus recebe? Texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para evangelizar os pobres e taratatá. Isso aí. Então também, Jesus não foi prontamente aceito. Depois que ele acabou, fechou o livro e disse: nesse momento se cumpriu o que vocês ouviram na palavra de Deus. Todo mundo aplaudiu ele, Jesus. O que aconteceu com ele? Botaram ele para fora. Saia daqui, porque isso não te pertence. Então São Paulo também sofreu a mesma oposição, né? E também um outro elemento é aquele homem que depois, o conflito da legitimação. Lembra quando os apóstolos, alguém chega para Jesus e diz: olha, tem um cara aí que está expulsando demônio em teu nome sem a nossa autorização. E aí o que Jesus diz? Que não está conosco, está contra nós. Então se está fazendo bem, então ele está no nosso time. Então seja bem-vindo, vamos acolhê-lo, vamos favorecer que ele desenvolva o seu trabalho pastoral. Então essas duas passagens legitimam também um pouco aquilo que São Paulo viveu. Então São Paulo depois, claro, foi realizando as suas viagens, né? O roteiro de viagem de Damasco, ele foi para a Arábia, da Arábia retornou a Damasco e de lá decidiu fazer a visita aos discípulos de Jerusalém. Esse tempo durou 3 anos. Depois foi para a Síria, a Cilícia. Ele passou pela Síria, mas estabeleceu-se na terra de sua infância, ou seja, em Tarso. Paulo deve ter passado esses 3 anos na Arábia, iniciando os primeiros passos do seu exílio para sobreviver ao ódio dos seus irmãos de sangue, que não aceitavam a sua passagem para o cristianismo. Quando acreditou que esse rancor havia diminuído, decidiu visitar os discípulos em Jerusalém e dar o seu testemunho diante dos judeus. Mas nem judeus e nem cristãos acreditavam nele. Imaginemos nós o drama que passou ele. Por quê? Porque de perseguidor, de repente eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas todo mundo tinha o quê? A ideia do perseguidor, não tinha a ideia do convertido. E não acreditavam também que ele tivesse tido essa experiência tão profunda. Por isso é que ele ficava indo para cá e para lá, até que os ânimos se acalmassem, até que a poeira baixasse, como a gente diz nos conflitos. Vamos esperar a poeira baixar para que eu possa de novo tocar no assunto, porque daí a ferida já vai estar mais cicatrizada. E de fato foi o que aconteceu. Então, diferente dos
profetas, aqueles que atuavam, aqueles do Antigo Testamento, que a gente sabe, que atuavam na sua região, Paulo se sente chamado para ser apóstolo e profeta de gentios e dos judeus longe da Palestina, que implicava em movimento radicalmente para fora, realmente entre as nações. Qual é o grande, quando o Papa Francisco assumiu o seu papado, qual foi o grande convite que ele fez? Né? Que a gente fosse para fora, não é, Gilberto? É esse clamor para a gente sair às vezes do nosso mundinho, que era mais ou menos o que os profetas faziam. Eles ficavam profetizando aqui no seu território. São Paulo não, sente esse profetismo também, mas longe da sua cidade. Por isso, ele vai percorrer uma quantidade quase que incontável de cidades e regiões. É aquele que mais caminhou, é aquele dos apóstolos de Jesus, discípulos no caso, que mais viagens realizou, por causa desse chamado, ou dessa experiência que ele teve com Jesus. Deus não revelou, no caso, essa experiência, para Paulo, nenhuma lei, nenhum mandamento, nenhuma norma, mas revelou o seu Filho Jesus. Por isso, esse é o diferencial de toda a experiência de patriarcas e de profetas. Então, uma das rejeições que ele tinha no judaísmo era exatamente isso, porque eles tinham, tipo Moisés como o grande, e Paulo não tinha muita, no caso não era no estilo que Moisés recebeu, que as tábuas da lei, então a partir de Moisés começou a organização do povo. Paulo não, a única lei que ele recebeu foi a revelação de Jesus Cristo em sua vida. Por isso esse é o diferencial dele. E o Filho, por sua vez, revela o Pai, sua vontade e seu projeto. Jesus afirmava que os seus discípulos não eram mais servos, mas amigos, porque aos amigos é dado conhecer toda a verdade e a profundidade dos mistérios divinos, e ao mesmo tempo a grandeza e responsabilidade da missão. Então São Paulo, ele, vamos dizer, deu um salto muito grande ao conhecer Jesus, o Filho de Deus, porque para os discípulos foi difícil reconhecerem que Jesus, homem físico, era Deus. Todos nós sabemos a grande dificuldade, mas para ele não, para ele foi algo muito mais intenso e profundo, que o levou a tomar e assumir a missão logo de cara. Assim que ele teve a certeza, ele colocou-se a serviço. Então agora, a missão de São Paulo na Arábia. Os versículos 16 e 17 mostram que Paulo, após sua rápida estada em Damasco e os perigos diante dos inimigos, teve que fugir para uma região inóspita, a Arábia, sem ter tempo e nem condições de consultar a carne e o sangue, isso é, os discípulos de Jerusalém. Porque ele sofria tanta perseguição, tanta rejeição, que ele teve que rapar o pé, nada de ficar parado ali esperando. Então ele foi com a sua experiência de Jesus, ele não teve tempo nem teve tempo de ser ensinado, catequizado, como a gente chamaria, mas ele partiu logo em missão para aquela região inóspita, vamos dizer assim. Ele passa 3 anos não exilado, mas no exílio missionário, e teria aplicado cada um desses momentos para anunciar e proclamar a revelação do caminho de Damasco. Os 3 primeiros anos de missão na Arábia foram realizados à luz exclusiva da revelação e o centro do querigma, que era
Jesus ressuscitado. Esses 3 anos, a sua maturidade espiritual aconteceu exatamente sem, vamos dizer assim, sem um livro, sem um orientador, sem uma comunidade que o catequizasse, não. Mas ele foi trabalhando, refletindo e amadurecendo a sua intimidade com Jesus, no contato com a comunidade. E esse é um processo que é interessante para todos nós. Para todos nós. Por isso que a gente insiste tanto que a gente esteja atento quando a gente vai numa missa, na escuta da palavra. Na escuta da palavra e a reflexão que o padre, o diácono, o ministro ou o irmão realiza. Porque às vezes a gente não pode ficar também só. A gente tem que confrontar a palavra com o que eu falo. A palavra tem uma instrução, passa pela cabeça e o coração do ministro que está presidindo a Assembleia, e a gente faz a nossa unidade, a nossa experiência com esse Jesus ressuscitado. Não vamos ficar preocupados se o padre, o diácono, o ministro falou em político, não. Se a palavra de Deus permite, a gente faz uma união e amadurece a nossa caminhada para Jesus ressuscitado. São Paulo fez essa experiência e foi o grande discípulo. Nós também podemos fazer isso. Então Paulo, apesar de tudo isso, não tinha esquecido a igreja de Jerusalém e aqueles aos quais ele tinha tanto perseguido. Por isso, decidiu fazer uma conexão com os apóstolos oficiais. Então ele decidiu, não, eu não posso, porque eu quero caminhar em comunhão com aqueles que conheceram, que conviveram com o Jesus histórico. Então ele decide estar em contato com esses irmãos. Então, retornando para Jerusalém, não teve muitas alegrias, porque de um lado estavam os cristãos que eram desconfiados, e de um outro lado, os irmãos que tinham ódio porque ele tinha abandonado o judaísmo. Então eram 2 contrariedades. Os irmãos receosos, os cristãos desconfiados, escondidos, olhando de canto de olho para ele, porque ele era perseguidor, e aqueles que haviam sido traídos pela cultura, vamos dizer, ele era do nosso povo, era do nosso modo de viver e pensar, e agora nos trai. Muito bem. Então, a partir dessa nova fase de dificuldade, ele foi conduzido para sua terra natal, onde passou mais ou menos uns 5 anos, até ser convidado por Barnabé para evangelizar a Antioquia. Então, de lá, em sua terra natal, será mais um longo tempo sem contato com os apóstolos de Jerusalém. Então, dada essa, chega para lá um pouco, nessa primeira tentativa não teve muito sucesso. Então, vai para Antioquia evangelizar, continua o teu trabalho, faz mais por merecer também. E ele assim o fez, convidado por Barnabé, bota a cara no serviço da evangelização. Então lá também ele tem uma espécie de segundo exílio, onde ele continua esse impasse. Então, ele queria, a grande inquietação dele era que os demais aceitassem a sua experiência, ou então, a grande inquietação do seu coração era que a sua missão fosse aceita. Ele queria ser aceito, ele queria ser acolhido para evangelizar em unidade. É interessante, o desejo dele era muito nobre, porque ele não queria estar desvinculado. Onde é que eu estou aqui? Isso. Porque todo mundo olhava para ele com desdém.
porque para os judeus ele era um traidor, e para os cristãos era um perseguidor disfarçado de apóstolo. Então, ainda tinha aquela rejeição grande a ele. Então, a homologação da missão de Paulo vem por intermédio, então, do discípulo chamado Barnabé. Este tinha sido um guia para Paulo em Jerusalém, quando voltava da Arábia para encontrar-se com os apóstolos. Mais tarde, os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé a Antioquia para supervisionar a pregação nessa cidade. Ao chegar e ver que lá os discípulos não conseguiam persuadir os helenistas, Barnabé decidiu partir para Tarso em busca de Paulo. Por quê? Olha aí, agora começa então a transformar. Os discípulos, ainda que querendo estar fechado no conceito judeu de evangelização, ainda trazendo as leis de Moisés, tentaram entrar num ambiente mais pagão, vamos dizer assim, e não conseguiam. Mas aí, o que acontece? Não, tem alguém que tem a mente mais aberta e mais preparada para esse trabalho. Aí o que acontece? Barnabé vai lá e chama Paulo, né? Que a partir da doação, a partir do conhecimento, da experiência, talvez a gente consiga entrar nesse mundo dos pagãos, vamos assim dizer. Então, depois da pregação em Damasco, né, Paulo teve que fugir para a Arábia, mas lá não ficou em silêncio ou inerte. Inicia um processo de evangelização antes que qualquer outro discípulo estivesse em Damasco, e lá rumou para Jerusalém. Mas ainda estava a dificuldade de aceitação. Então, ele volta para Tarso, né? E onde continua o seu amadurecimento e a sua argumentação até ele ser aceito pela comunidade, né? Então ele se apresenta como um arauto do Evangelho, encontra encantamento, encontra também rejeição. Então, ainda a grande questão é essa: os cristãos que o renegam e os compatriotas que o julgam traidor. Então, agora o objetivo dele é buscar a justificativa da sua vocação e missão, e ele vai buscar harmonia com os outros apóstolos. E isso acontece, né, em razão da convocação do primeiro concílio de Jerusalém, né, que a gente estuda muito na teologia. É o primeiro encontro, vamos dizer assim, dos pensadores, dos intelectuais da igreja, para discutir um tema, a fim de que se crie, em cima daquele tema, uma unidade. Então foi a primeira reunião de apóstolos para discutir algum tema importante. E aqui está, com São Paulo, um tema muito importante a ser discutido, que depois vai alicerçar a caminhada da igreja. Então, vamos retomar um pouquinho as etapas da vocação de Paulo. Então, o primeiro evento que mexe com o coração de Paulo foi a morte de Estevão, né? O pessoal tirou as suas capas, lá o texto bíblico diz, e depositaram aos pés de um tal de Saulo de Tarso. Então, o primeiro evento da sua conversão foi o apedrejamento de Estevão. O segundo, a visão de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Quando a gente tem a imagem caiu do cavalo, né? Quando caiu do cavalo ficou cego.
Terceiro momento da sua conversão é o silêncio, ou um retiro na Arábia, quando ele, meditando com aquela comunidade, sem contato com ninguém, ele foi revivendo a sua experiência com Jesus. E revivendo essa experiência, foi se preenchendo, né? Foi fazendo essa troca espiritual, vamos dizer, um retiro, um longo retiro, ele e Jesus. E o maior amadurecimento foi ele olhando a comunidade, sentindo a necessidade, e com certeza Jesus lhe fazendo a revelação, como hoje a igreja celebra São Gregório Magno, né? E lá em Roma tem, numa igreja, uma imagem de São Gregório Magno, essa, né, Gilberto, que tem a pombinha do Espírito Santo no ombro dele, com o bico aqui pertinho da orelha, né? Porque, segundo isso, o Espírito Santo vinha, pousava e fazia a revelação para São Gregório ao pé do ouvido. Então me veio essa imagem também desse amadurecimento de Paulo, né? Ele, no seu retiro interior, provavelmente também conversava com Jesus, sentia a clareza da missão de Jesus na sua vida e na sua caminhada. Então a quarta etapa é o tempo de pregação em Tarso, com a missão na Antioquia e a primeira viagem missionária. Então, a vocação de Paulo nasce com o impacto da morte de Estevão, o seu apedrejamento, que está em Atos 7, 55 a 60, se não me engano. E ali fez um retorno à sua infância e reconhece que os gregos, que eram pagãos, não matavam por questões religiosas. Então, estando em Jerusalém, diante dos notáveis, ele precisa defender-se e defender o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo avança mais um passo na autodefesa e apresenta mais um argumento em torno da sua autoridade no Evangelho. Até agora justificou sua autonomia de apóstolo, afirmando que não dependeu de contato ou legitimação de apóstolos. Agora expressa sua autoridade, que procede do reconhecimento de sua pregação por parte da igreja de Jerusalém. Ele responde assim a outra insinuação de seus adversários, os quais afirmavam, segundo toda a probabilidade, que havia uma incompatibilidade entre o seu evangelho e o de Jerusalém. Então ele começa com bases sólidas, com testemunhos, que o seu evangelho é o mesmo que os apóstolos ali pregavam, porque começava a surgir outros convertidos, né? Então ele vinha trazendo a sua experiência. Agora não era mais só ele dizer, não, eu fiz uma experiência com Jesus ressuscitado. Agora essa minha experiência se transformou em experiência de outros irmãos e irmãs. Então é aquilo que a gente faz às vezes nos grupos de oração, a gente dá o testemunho. A ação que eu sinto na minha vida, que eu sinto na minha experiência de filho de Deus, ela passa também para os outros irmãos que também fazem a sua experiência a partir da sua caminhada com Jesus. Muito bem. Então as razões da sua viagem conciliar, né, foram motivadas pela infiltração de falsos irmãos que exigiam, agora que começa o impasse, a circuncisão para abraçar a fé cristã. A infiltração é sempre um ato perverso, pois ele se caracteriza pela dissimulação, assim como um lobo quando usa a pele de ovelha. Esses falsos irmãos fingiam-se de irmãos verdadeiros e aproveitavam-se de Paulo e companheiros para depois encaminhar denúncias e calúnias aos notáveis de Jerusalém. Se a gente pensar assim, para ser cristão, tinha que ter a catequese,
tinha que se circuncidar, taratata. Muito bem. Paulo não usava esse ritual. Qual era o ritual que ele usava? O coração, a adesão a Jesus. Então o que aconteceu? O concílio nasceu por isso, porque como assim que as pessoas estão se batizando sem o ritual da circuncisão? Não podemos. E isso é trazido por quê? Pelos fofoqueiros de plantão. Vamos usar essa forma de expressar que a gente conhece muito bem. Os fofoqueiros, os invejosos, né? Que nós temos tantos na comunidade. Aqui não, graças a Deus, não tem ninguém. Ninguém que fica olhando para falar mal, não. Mas lá existia. Então, viam, não concordavam, levavam quente a fofoca para os apóstolos. E aí eles diziam, poxa vida, e agora? Como que vamos fazer? Então, a infiltração é um ato perverso. É uma anticaridade que acontecia. Ainda que num determinado momento, então, Paulo e Barnabé possam expor suas razões da abolição da circuncisão aos pagãos, isso não impede que eles tenham colocado outras razões mais específicas, de modo reservado a esses que eram, vamos dizer assim, os notáveis. Ele chamava assim, usa a expressão, os notáveis, aqueles que se acham, né? Aqueles que se acham a última bolacha do pacote, né? Então eles querem impor a sua vontade, querem impor o seu modo de pensar. Então, talvez Paulo e Barnabé tenham que trazido esse povo de um lado e dizer, olha, expor as razões com mais detalhamento, né? Então, a interferência dos falsos irmãos ameaçava todo o trabalho de Paulo na sua missão entre os gentios. Não se tratava apenas de discordância ideológica ou pastoral, mas de perversidade, visto que queriam acusá-lo de dolo. Para os opositores, as prescrições mosaicas eram o primeiro passo para o Evangelho de Cristo, enquanto que para Paulo, o Evangelho não dependia de Moisés, de prescrição da lei, mas sim precisavam de Jesus. Quer ser apóstolo? Não precisa tudo isso. Você tem Jesus, você é um apóstolo. A conversão não se dava a Moisés, mas a Jesus. E para tanto, fazia-se necessário colocar às claras, a fim de que os perturbadores encontrassem uma resposta definitiva da autoridade da época, ou seja, dos apóstolos de Jerusalém. Então essas pessoas, esses fofoqueiros, eles tinham que ouvir das autoridades, vamos dizer, Pedro, Tiago, João, esses que eram os apóstolos, tinham que ouvir uma decisão para que o trabalho deles não fosse em vão. Não, é tudo inválido porque não fizeram a circuncisão. Então, eles queriam esse carimbaço de que o trabalho deles com Jesus era tão frutuoso quanto o trabalho que era feito a partir da lei de Moisés. Não existia diferença, apenas era pego o coração do indivíduo por um determinado lado. Muito bem. Então, no texto de Atos 15:2, é a comunidade de Antioquia que decide enviar a Jerusalém Paulo e Barnabé e alguns companheiros deles para a Assembleia. Entre esses companheiros segue Tito, um pagão incircunciso. Ele poderia ser um testemunho favorável à tese de que a circuncisão estava superada no ambiente cristão, contrariando a posição da igreja de Jerusalém. E se Deus fazia maravilha entre os pagãos, qual seria a necessidade da circuncisão? Então esse era o argumento, como eu já tinha citado antes. Se Deus age naquele que não segue essa estrada, por que tem que
circuncisão. Porque tem que obrigar todo mundo a entrar no mesmo brete, se existem outros caminhos que levam ao coração de Jesus. Então isso também é um testemunho para nós, para nunca duvidar da experiência de ninguém. Não importa o caminho que tenha andado, o importante é a sua vida hoje, no momento presente, o seu testemunho de vida. Então esse é um pouco o argumento nesse concílio. Então, unido a isso também o contexto que aparece em Gálatas 2:2, onde que afirma que Paulo foi expor o evangelho que recebera pela revelação. O evangelho de Paulo é o evangelho de Jesus Cristo, que segue muito de perto o comportamento e a pedagogia de Cristo com relação ao jejum, à lei e à circuncisão. Por exemplo, aí Paulo usa também essa argumentação para justificar tudo isso. Jesus não faz diferença. Não faz diferença de gênero, porque valoriza as mulheres discípulas, as crianças, os mestres dentre os judeus, os fariseus e os publicanos. Ele não faz diferença de posição social, porque se aproximava de ricos, Zaqueu, a viúva pobre de Naim, um cobrador de impostos como Mateus, um chefe do povo como Nicodemos. E também Jesus não fazia diferença de cultura. Aproximou-se de gregos, romanos, judeus e povos vizinhos. Jesus não excluiu, nem afastou doente, estrangeiro e pobre, mas aproximou-se deles e aproximou-os de seus discípulos. Então o evangelho de Paulo, vamos dizer assim, ele usa essa argumentação. Jesus fez assim, por que eu não posso fazer também? Jesus fez essa experiência, por que eu também não posso alicerçar minha experiência nesta caminhada? Jesus não falou nem legislou sobre a circuncisão. Não tem uma palavra de Jesus sobre a circuncisão, sobre o jejum corporal, ritos e sacrifícios. Jesus exigiu sim o quê? Mude de vida e não peques mais. Não foi assim que Jesus fazia? Vai e não tornes a pecar. Pronto. Não exigiu muita coisa, apenas a mudança de vida, a conversão do coração. Então, Paulo tinha como objetivo conquistar o mundo para Cristo, sem fazer distinção de judeu ou grego, escravo ou livre, homem e mulher. Por isso, a circuncisão e todas as prescrições legalistas mosaicas precisavam dar lugar à verdade e à liberdade em Cristo. Então esse era o horizonte que Paulo buscava. Favorecer que todos encontrassem essa liberdade em Cristo Jesus. Então o resultado dessa primeira assembleia é positivo. De um lado se houve uma santa intransigência, do outro houve compreensão. Os notáveis nada acrescentaram a Paulo e Barnabé, mas compreenderam que o evangelho aos gentios deveria ser mais aberto, afável e despido dos traços culturais do judaísmo. Então, a partir desse testemunho, a partir dessa argumentação, eles perceberam, não, de fato, é necessário que a gente se abra um pouco mais, que a gente favoreça que as pessoas façam a mesma experiência por um caminho diferente. Então, aí começou a criar-se a unidade. Paulo, então, ainda resiste aos falsos irmãos, como forma de demonstrar que esses intrusos não têm autoridade apostólica. É importante que e a gente leve em conta isso. É um grupo que decide, que legisla, não os fofoqueiros, que às vezes acontece, vamos olhar para a nossa política hoje,
que muitos defendem só os interesses pessoais, o modo de conceber, o modo de julgar. Não é olhado o meu interesse. E aqui Paulo, ele dá uma alfinetada nesses falsos irmãos que querem impor o seu interesse. Não, o interesse é levar Jesus para o mundo, levar Jesus para que ele seja conhecido, amado e acima de tudo seja seguido. Então aqui acontece. Então Paulo não faz referência à oposição dos discípulos fariseus de Jerusalém, mas sim à infiltração desses falsos irmãos que queriam espiar a liberdade que ele tinha na pregação do Evangelho. Porque ele diz assim, esse povo me atrapalha, porque fica sondando, e aí sondando faz futrico, e futricando divide. E povo dividido, o próprio Jesus falou, uma comunidade dividida entre si não evolui, não progride, não amadurece. Então, na verdade, eles ainda cultivavam todo o espírito judaicizante contra os não-judeus. Eles não sabiam distinguir, olha aqui, não sabiam distinguir cultura de evangelho. O que é cultura? Cultura é lavar, como disse o evangelho do domingo, lavar as mãos antes da refeição, se bem que mescla um pouco com a religião. Porém, vamos entender o que é cultural e o que é evangelho. O que é evangelho? É o anúncio de uma boa notícia. E a boa notícia é a prática de Jesus. É o amor de Jesus, é a entrega de Jesus, é o acolhimento de Jesus. Então aqui ele diz, vamos distinguir o que é cultural e o que é o evangelho. Então, essa dificuldade. Que eles queriam submeter os gentios à escravidão das estruturas mosaicas, enquanto Paulo e os companheiros buscavam o quê? Preservar os valores da cultura local e nela inserir a mensagem de Deus. Aí sim, tem essa cultura, nós respeitamos essa cultura, mas nela a gente vai colocando também a mensagem do amor manifesto, o amor de Deus manifesto na pessoa e na pregação de Jesus. Então, um aperto de mão, como que se dá tudo isso? De um lado, então, está Paulo e Barnabé, do outro, Paulo, Cefas, Pedro, no caso, e João, tidos como as colunas da hierarquia de Jerusalém. Então, teriam selado esse compromisso de respeito bilateral na conclusão da Assembleia dos Apóstolos, por alguns chamados o primeiro concílio, então, a primeira reunião dos apóstolos, em que respeitam a importância do trabalho do anúncio do Evangelho entre os pagãos e também legitimando de modo oficial a vocação de Paulo. Reconhecendo ali, então, que de fato Paulo é nosso irmão. Paulo está conosco. Paulo está unido no nosso trabalho evangelizador. Então, o evangelho de Paulo e o evangelho de Pedro não significam posições contrárias, mas relativas. A essência era a mesma, mas o evangelho dos circuncisos estavam permeados de elementos culturais e tradicionais e não configuravam propriamente o ensinamento de Jesus. Paulo tolera, mas não aceita de bom grado essa mescla de cultura semita com o evangelho. Por isso é radical na defesa da liberdade em Cristo. Paulo entendia com muita propriedade e clareza o sentido do sermão da montanha. Quando Jesus dizia, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele dizia, olha, aqui está aquilo que a lei propõe, mas eu coloco uma nova visão. Coloco a possibilidade de fazer isso aqui de uma forma diferente, de uma forma mais caridosa, da forma como é sonhada pelo coração de Deus. Então, por isso que Paulo diz que os notáveis, os fofoqueiros,
e nada acrescentam no elemento da sua evangelização. Então Paulo, como ele era um homem muito inteligente, muito capacitado, então ele tinha clareza teológica e clareza administrativa. Como sempre soube trabalhar com as próprias mãos, sabia e conhecia o que era estar em necessidade. Ele sempre ganhou sustento com o seu trabalho lá. Lembra, ele era fabricante de tendas, é isso, né, Gilberto? Com Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram os que ajudavam ele a fabricar tenda. Muito bem. Ele distinguia as necessidades e as soluções. Problemas materiais não se resolviam com boas intenções ou sugestões. Temos que trocar a lâmpada da igreja, né, Érico? Lembra? Temos que fazer isso. Padre, eu sugiro que a gente bote vela, eu sugiro isso, eu sugiro aquilo. De nada adianta. Então ele diz assim, problemas materiais não se resolviam com boas intenções ou sugestões, mas com dinheiro. O material é com dinheiro. Problema espiritual se resolve com dinheiro? Não. Mas com o quê? Oração e fé. Que isso fique muito claro para a gente. Problema material é money, é dinheiro, é grana. Problema espiritual, dobra o joelho e reza. Aí está a solução. Então, o primeiro concílio ajudando a gente a caminhar e a evangelizar. Muito bem, algumas considerações finais de todo esse contexto. Então, esse texto que nós ouvimos da carta aos Gálatas, então, revela algo muito importante que ocorreu no início do cristianismo. Duas posições teológicas distintas, encontros e desencontros. Mas a conclusão é o quê? O entendimento. Paulo tolera que Pedro evangelize os circuncisos de modo conservador, mas requer a liberdade de continuar pregando de modo distinto aos pagãos. Então, quer dizer, essa unidade, tudo bem, Pedro, você continua com o ritualismo, né, claro, contanto que me permita e me dê a sua bênção para continuar evangelizando os pagãos. Um outro elemento também, unidade e diversidade. Um só Cristo e um só Evangelho, mas duas eclesiologias. A pluralidade não significa ruptura, mas adequação. O Evangelho cabe em culturas, mentalidades e pessoas diferentes. O Evangelho está aí para entrar na vida do ser humano. Mas no Evangelho não cabe discórdia, não cabe escravidão, o ódio ou a imposição. Aqui quem manda sou eu. Se alguém faz isso, está fora do Evangelho. A cultura não pode prevalecer diante do Evangelho. Unidade e uniformidade não são a mesma coisa. O centro da mensagem evangélica não é a cabeça de quem está mandando, nem o fuxico de quem está frustrado. Mas o centro está no Cristo. E quem está em Cristo tem um só Evangelho. E o último, a vocação por contágio e a vocação por revelação. A vocação dos apóstolos aconteceu por contágio, chamado direto e pessoal, olho no olho. Lembra Jesus passando na beira da praia? Vem e segue-me. E eles, por sua vez, foram chamando outros também de modo direto. Venha ver, eu encontrei o Messias. Recordam dessas passagens? Esse contato direto e o chamamento do outro. Esse é um tipo de vocação explícita, que ao ser aceito o chamado,
O vocacionado tem sua missão homologada e legitimada pelo grupo. Você aceita? Olha, conheceu? Conheci. Aceita, aceita. Então, você é dos nossos. A vocação de Paulo aconteceu por revelação. Essa está no gênero da visão, inspiração ou da manifestação que ocorre de modo muito restrito e personalizado. Os discípulos de Jerusalém, bastante racionalistas. Não, eu pulei aqui, ó. Essa vocação, inspiração ou de manifestação que ocorreu de modo muito restrito e personalizado em Paulo. Não raro, esse tipo de vocação é criticado por ter um caráter intimista e suspeito. Os discípulos de Jerusalém, bastante racionalistas, tinham dificuldade de acreditar no que viam e ouviram. A mudança tão radical a partir de uma visão celeste. Por isso, Paulo teve que arcar com muito sofrimento e dor a fim de ter sua vocação legitimada pela autoridade da época. Então, a primeira comunidade, a formação da primeira comunidade enfrentou todos esses desafios. Entendimento, desentendimento, unidade na diversidade, mas tudo se ajeitou quando eles olharam para o Cristo e o Cristo ressuscitado. E assim também nós, como Paróquia Santo Antônio, como comunidade dos filhos e filhas de Deus, somos convidados a também amadurecer a nossa vocação, o nosso chamado, olhando sim para o Cristo e o Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica aqui, Padre Valdecir. Fica aqui, porque vamos ver se alguém quem tem algum questionamento para lhe fazer. Antes de nós passarmos a palavra para você, se alguém tiver alguma pergunta a fazer ao Padre Valdecir, tá certo? Pedir para as nossas colegas ministras, né? Nós vamos mais uma vez passar a nossa cestinha da gratidão, né? Esse nós apelidamos de cestinha da gratidão. Agradecer, logicamente, pela vinda, né? O Padre Valdecir aceitou de coração aberto esse convite para vir falar conosco sobre a Carta aos Gálatas, né? Sobre essa missão. Mas é uma forma também de nós sermos gratos a ele por ter aceito esse convite. É por uma pequena despesa, né? Ele teve que fazer um passaporte para cruzar de Camobi para cá. Depois estão convidados nós temos uma equipe lá no salão que está confeccionando o CAFTA, já deve estar no ponto já. Então, se vocês depois estão convidados a passar por ali, é uma forma também que nós encontramos dentro dessa nossa jornada para buscarmos alguns recursos, para algumas pequenas despesas, tá certo? A CAFTA, tenho certeza, está deliciosa, convite feito pela Cássia e pela sua equipe. Queridos irmãos, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, aproveitando essa visita maravilhosa aqui do Padre Valdecir, falando para nós sobre a missão de Paulo aos pagãos? Alguém tem um questionamento, alguma pergunta a fazer a ele? Eu tinha uma bem rápida aqui, Padre Valdecir. Pelo que eu pude entender, acho que Paulo, então, é um grande exemplo de conversão, seria isso? Porque ele fala ali na passagem, eu estava acompanhando, ele diz que ele ouvia dizer dele que, na realidade, ele não era conhecido na igreja de Cristo, né? Mas ele ouviu falar dele dizendo que ele, outrora, era um perseguidor, ele era agora um motivador da fé que ele perseguia. Então dá para dizer que ele era um grande exemplo de uma conversão para todos nós, né? Sim. É importante que a gente olhe para a figura de Paulo. Claro, ele talvez, vamos imaginar assim, que quando muito jovenzinho, ele talvez tenha visto Jesus por longe, alguém seguindo, mas aquela situação que passa despercebida pela nossa vida, pela nossa cabeça, às vezes um testemunho, alguém que a gente vê servindo um pobre lá e tal, e a gente diz, alguém que está querendo fazer fama em cima dos pobres e tal. E aí vocês viram, o primeiro passo foi o quê?
a morte de Estevão. Ele foi apedrejado. Foi apedrejado. E aí, bom, peraí, eu estou aqui, eu trago alguém apedrejado, que vai ser morto ali, e o indivíduo diante da morte, diante de um apedrejamento, não grita, não chora, não clama, mas clama a Deus pelo perdão para quem está fazendo aquilo. Peraí, que atitude é essa? Por que alguém faria isso? É um absurdo. Então, quer dizer, ele não entendia por que alguém se deixava morrer dessa forma, né? E ele mesmo teria matado muitas pessoas que provavelmente tiveram a mesma atitude, se colocaram de joelho e rezaram. Então, quer dizer, aí João começa esse processo, diz, poxa vida, mas o que tem de diferente que leva um indivíduo que está morrendo e que está sentindo alegria no coração? Depois, algo que não é humano, que força é essa que o indivíduo faz? Depois a gente, nas literaturas, vai ver lá em Roma, quem tem a oportunidade de ir lá, ou então ver o Coliseu. O que era o Coliseu? Era um espetáculo onde os cristãos eram submetidos à morte, jogavam lá para as feras dilacerar, e eles faziam rezando. Muitos santos, a história conta isso. Então, quer dizer, quem não acredita em nada e fica em quê? Porque não pense que João, não pense que quem se diz ateu ou até mesmo agnóstico fica impassível diante de um testemunho que foge à humanidade, à compreensão humana. Ele fica inquieto e aquilo fica martelando, e a pessoa não sossega enquanto não encontrar a verdade. Isso é o que motivou Paulo. A curiosidade levou ele a ser encontrado. Ele não encontrou, ele foi encontrado por Jesus, porque Jesus sentiu no coração dele essa inquietação. E aí a gente pergunta, por que Deus não age na minha vida? Porque o nosso coração às vezes não se abre à inquietação diante dos conflitos que existem no mundo, e como que Deus em mim pode atuar naquela situação. A missão dele que nós falamos aqui, missão de Paulo falando, foi cumprida. Então. Foi cumprida, com certeza, em sua plenitude, e deixa para nós esse testemunho que é da abertura de coração. Vai ter opositores, muitos, fuxiqueiros na nossa vida espiritual, muitos, mas como tem um texto bíblico, não sei o qual, não me peçam, porque não decoro o texto, mas não a citação, mas aquele lá, sei em quem acreditei, sei em quem eu coloquei a minha vida. Pronto, aí a gente alicerça a nossa vida e caminha. Alguém mais? Não? Então eu peço uma salva de palmas então para o nosso Padre Valdecir. Dilon? Padre Val, a saudade do senhor, Padre Val, que o senhor não tem ideia. Padre Val, no início o senhor disse assim, Paulo foi além da culpa, além da confusão. Ele olhou mais para a imensidão do amor de Jesus e focou nesse amor. Quais foram os passos que Paulo fez para jogar essa culpa fora e para ficar focado só no anúncio do amor de Jesus? Eu creio que exatamente aquilo que ele sentiu na morte de Estevão. Quer dizer, aconteceu o mal, aconteceu a violência, tudo isso, mas o indivíduo, ele conseguiu fazer essa transposição, de dizer assim, bom, aconteceu, mas o passado pode ser apagado quando nós estamos abertos à misericórdia. E, acima que a pergunta de Jesus para ele no caminho de Damasco, Saulo, vem cá, por que tu me persegues? Aí ele começou a refletir também, peraí, por que eu estou perseguindo? Quais são as motivações? Então, provavelmente ele não achou
grandes motivações. Então, não, eu tenho um caminho bonito a seguir, eu tenho um caminho novo a percorrer, né? Por isso que aquilo que passou, claro, com certeza, algum pezinho, mas ele vinha desse mundo. E a gente tem que compreender também que às vezes o nosso mundo é aquele mundo, mas nós não vamos basear e alicerçar a nossa vida em cima daquilo que fizemos. Senão vamos morrer, adoecer. Não é isso a nossa psicóloga Camila. Por isso que temos que fazer esse passo além. O que passou é passou. Quem vive de passado é o quê? Museu. Ótimo. E nossa vida e nossa história não é museu. Não é museu. Nossa história é vida. Nossa história como cristãos é colocar em prática aquilo que Jesus fez, ensinou e nos deu como herança. E agora nós somos convidados a ser os multiplicadores, como São Paulo fez, como Pedro fez, João, Tiago, e deles até nos nossos dias aqui, Padre Gilberto, irmão Jânio, ministros, coordenadores que atuam, fiéis que atuam aqui na nossa paróquia Santo Antônio. Amém. Amém, muito obrigado. Padre Valdeci, nós vamos pedir uma bênção sua final. Mais uma vez, uma salva de palmas. Nosso encontro hoje falou sobre a missão de Paulo aos pagãos. Convidar vocês, então, para a... tem a CAFTA agora em seguida, né? Tem uma pergunta? Ilza, deixa eu... Padre Valdeci, e aquele discurso que o Estevão deu antes de ser apedrejado, Paulo, eu acho que presenciou. Sim, porque o próprio texto bíblico diz que, eu não lembro exatamente, mas se não, alguém jogou aos pés de um jovem soldado chamado Saulo as suas vestes, tipo assim, ó, vou jogar uma pedra, a minha capa me atrapalha, então eu tiro, ó, Saulo, cuida aqui para mim, e desceram a pedrada. Então ele presenciou o apedrejamento de Estevão. Então aqui, esse ver, provavelmente a pedra batendo, o sangue correndo, e ele ali louvando a Deus, perdoando, isso tudo foi muito significativo. Porque provavelmente se ele tivesse ouvido falar, talvez não lhe teria tocado. E Deus, vamos dizer assim, Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele sente essa abertura através das experiências. E geralmente a conversão vem não numa euforia de alegria. A conversão vem num momento de extrema e profunda experiência, às vezes que choca, que entra em conflito com, às vezes, tudo aquilo que a gente acredita. Então não esperamos muito fazer grandes experiências de Deus na euforia, no festejo, não. É no momento de tribulação é que a gente se abre, e nessa abertura Deus usa e vai usando o elemento que ele encontrou aberto. Todos em pé, vamos receber uma bênção então do Padre Valdeci. Lembrando que quarta-feira, depois do feriado, nós vamos nos encontrar novamente aqui e vamos ouvir e falar sobre fato da vida, Pedro e o Evangelho de Paulo. Nosso convidado vai ser o Padre José Vicente e ficará a cargo da organização dos ministros e também do Grupo Palote. Obrigado ao Grupo da Catequese por hoje, a nossa Pascom, com o Érico e a Andressa, pela transmissão. Obrigado a vocês em casa também, que nos acompanharam até aqui. Entrego então para o Padre Valdeci para que faça, né, a nossa bênção, traga a bênção final para todos nós. Amém. Muito bem, então vamos invocar a presença e o manto carinhoso e materno de Maria, né, que temos a imagem da desatadora, né, feita com muito carinho pela Joca, né, e que manifesta essa mãe que acompanha a nossa trajetória nas nossas inquietações, nas nossas incertezas. Então vamos pedir que ela, né, intercedendo junto a Deus, junto a seu Filho Jesus, pelas nossas necessidades, ela nos auxilie na abertura da nossa mente para compreender, do nosso coração para amadurecer, para acolher o mistério
da revelação e do anúncio da palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre o nosso trabalho, nosso empenho em evangelizar. Esteja sempre a bênção, a graça e a confirmação que vem de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de em paz e que o Senhor, bom Deus, nos acompanhe. Mas antes passem no salão, viu? Tem café ali.